Fala galerinha, estamos aí com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre gráfico da função do primeiro grau. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Só que essa reta ela pode se comportar de diversas maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reta que é o gráfico de uma função do primeiro grau qualquer. Essa reta ela poderia ser um pouco menos inclinada. Então ela teria essa cara. Ou ainda, ela poderia ser inclinada para o outro lado. Dessa maneira. Então é justamente isso que a gente vai aprender. Olhando a lei de formação de uma função do primeiro grau, qual é o gráfico que ela vai obter? Como essa reta vai se comportar? Tá? Então eu tenho aí, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau qualquer. A primeira coisa que a gente vai fazer para a gente descobrir como obter essa reta é considerar o x igual a zero. Então, quando o x for igual a zero, olha o que acontece com a nossa função. Y é igual a, que multiplica zero, mais b. A vezes zero é zero. Então, o y vai ser igual a b. Então, quando o x for igual a zero, o y vai ser igual a b, que é esse pontinho aqui no gráfico, 0 e b. A segunda coisa que a gente vai fazer é considerar o y igual a zero. Quando o y for igual a zero, a gente vai obter um valor qualquer para x, que vai ser representado nesse pontinho aqui, x e zero. Beleza? Vamos fazer um exemplo para a gente conseguir entender melhor isso aí. Então, eu tenho uma função cuja lei de formação é y igual 2x mais 2. A primeira coisa que eu vou identificar é esse meu pontinho aqui, que seria o ponto 0b. Só que quem é o b nessa função? É 2. Então, esse ponto seria 0 e 2. A segunda coisa que eu vou fazer é considerar o y igual a zero. Então, quando o y for zero, isso aqui vai ser igual a 2x mais 2, tá? Então, 2x é igual a menos 2, x é igual a menos 2 sobre 2, x é igual a menos 1. Então, quando o y for zero, o meu x vai ser igual a menos 1, que seria mais ou menos esse pontinho aqui, ó. O ponto menos 1 e 0. Então, o gráfico dessa minha função seria a reta que passa nesses dois pontinhos aí, ó. Seria mais ou menos essa reta aí. Uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês é o seguinte. Quando esse coeficiente linear b ele for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter uma função que a gente chama de função linear, que ela é representada pela lei de formação y é igual a x. Só que recordando a vocês, eu havia dito que quando x for zero, x igual a zero, o y seria igual a b. Por quê? Y seria igual a vezes zero mais b. Então, o y seria igual a b. Só que agora a gente tem o quê? Que esse b vale zero. Então, o y valeria zero. Então, quando o meu x for zero, o meu y vai ser zero. O que isso significa? Que o gráfico dessa minha função, ela vai ter que passar pela origem. Ela vai ter que passar pelo ponto 0, 0. Tá? Beleza. Uma outra coisa importante que a gente vai falar é o seguinte. A gente está o tempo todo falando desse coeficiente linear. Mas o que o coeficiente angular, que seria o nosso a, significa? O que ele representa nessa lei de formação? O a, ele vai dizer o quão inclinado a minha reta está
e se ela inclina para um lado ou inclina para o outro. Ou seja, eu poderia ter uma reta assim. Significa que o meu ar é bem grandão. Ou eu poderia ter uma outra reta desta maneira. Significa o quê? Que o meu A é um pouco menor. Ou ainda, ter um A desta maneira. Quando a gente tem a reta direcionada para esse lado, a gente vai ver que o nosso A, o nosso A, ele é maior que zero. E a gente chama esse gráfico de crescente. E quando o nosso quando o nosso gráfico, apontar para o outro lado, a gente vai perceber que esse A, ele é menor que zero, o A é menor que zero, e essa reta aí, ela é decrescente. Agora, a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada, tá? Agora, reassumindo o nosso coeficiente linear como um valor qualquer, b, tá? Então, vamos ver. Quando o nosso coeficiente angular e o nosso coeficiente linear forem ambos maiores que zero, a gente vai ter o gráfico de uma função que ele é exatamente assim, ó. É uma reta, tá? Onde o meu b é positivo, tá? O meu a também é positivo, então essa reta é inclinada assim um pouco para a direita, né? E esse meu gráfico é crescente. Quando o meu a for maior que zero, só que o meu b for menor que zero, a gente vai ter o gráfico dessa forma assim, onde o meu b ele é menor que zero e o meu a continua maior que zero. Essa função ainda é crescente. Lembrando que para saber se uma função é crescente ou decrescente, é só olhar para o valor de a. Se ele for maior que zero, crescente. Se ele for menor que zero, decrescente. Agora a gente vai ver o exemplo, dois exemplos, aliás, de uma função decrescente. Quando o meu a for menor que zero, só que o meu b for maior que zero, eu vou ter o gráfico que ele é assim, onde o meu b é maior que zero, só que o meu a é menor que zero. Por isso que minha reta está inclinada dessa forma. E essa função ela é decrescente. E no quarto e último exemplo, a gente tem o quê? Que o a é menor que zero e o b também é menor que zero. Então a gente vai ter uma função mais ou menos assim, onde o meu b é menor que zero e o meu a é menor que zero. Então essa é uma função também decrescente. Beleza, galerinha? Então tá aí mais um vídeo. Até a próxima.